Olá, gente. Boa tarde aí a todos, né? Chegaram para a nossa aula hoje. A última aula, né, eu pedi a Márcia que estivesse aqui, porque eu estava numa banca, foi sobre revisão de literatura, né? Essa parte de revisão bibliográfica do trabalho. A revisão de literatura, todo trabalho científico que a gente vai fazer, hoje, ele não parte do zero, né? Por exemplo, hoje, quando se busca aí uma vacina para a Covid, não vai se partir do zero, vai se partir de produções que já foram realizadas. E sendo elas positivas, com resultados positivos, favoráveis, ou com resultados também que não tenham sido favoráveis. Por que isso é importante? Porque já pensou se todo mundo que fosse fizesse uma pesquisa, aquilo desse errado, ela não deixasse aquilo registrado, as pessoas ficariam repetindo as mesmas pesquisas. Então, por que é importante a revisão de literatura? Por esse caminho aqui dá certo. Esse caminho aqui não deu certo. Então, eu posso seguir esse caminho buscando uma variável dele para poder conseguir, para ver se tem algum avanço do que eu quero tratar. Então, um aspecto importante da revisão de literatura é também que a gente não vá sair usando qualquer coisa que a gente acha na internet, né? Vi um blog bacana que fala sobre ensino de violão. E aí eu vou sair usando o que está escrito lá, sem nenhuma referência bibliográfica, sem nenhum critério científico para buscar, para saber sobre, né? Então, sempre é muito importante, quando você vai fazer uma revisão de literatura, saber a origem daquele texto. É de uma revista científica? Quem escreveu aquele texto? Então, essa pessoa que escreveu o texto, qual a titulação dela? Em que programa ela fez o mestrado, o doutorado, sabe? Então, a revisão de literatura, não é só sair buscando textos assim, aleatoriamente. E tem algumas pesquisas que elas são a própria revisão de literatura é a pesquisa. E aí, quando a gente for tratar dos métodos, a gente vai tratar de um método chamado estado da arte. Por exemplo, o Ricardo, a pesquisa que ele fez do TCC dele foi um estado da arte. Ele quis saber como aparece nos anais da ABEM, do Congresso da Associação Brasileira de Educação Musical, o que aparecia nos anais desses congressos, nos artigos publicados, né? Nas comunicações feitas, que elas são orais e elas ficam registradas por escrito, quais os textos o que se tratava sobre história da educação musical. Agora, eu estou orientando um TCC, que é do Aderson, que ele está fazendo um trabalho parecido com o Ricardo. Ele está vendo como aparece a questão da percussão. Quais textos tratam sobre percussão? Tratam sobre percussão nos anais dos congressos da Associação Brasileira de Educação Musical. Entende? Então, a sua pesquisa é uma pesquisa sobre pesquisas. Você vai pesquisar sobre as pesquisas que já foram feitas. Isso é o estado da arte, ou estado do conhecimento, estado da questão, né? Assim, algumas pessoas chamam. Aí, nesse caso, a gente tem uma pesquisa específica que é uma pesquisa bibliográfica. É um método, é uma metodologia. Independente disso, de ser exclusivamente uma pesquisa bibliográfica, toda pesquisa você precisa ter diálogo, conexão com aquilo que já foi produzido. Por exemplo, eu vou mostrar, por exemplo, uma revisão de literatura que eu fiz. Vou compartilhar aqui com vocês. Um exemplo que eu fiz de um artigo que eu fiz sobre representações sociais para a revista Teias, da UERJ, de 2008. Meu Deus do céu, em 2008 eu já publicava. Como eu costumo dizer, apesar de não parecer, não nasci ontem, né? Então, às vezes a sua revisão de literatura pode ser sobre as questões dos
do tema que se está tratando. Ou, no caso, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei apenas com uma teoria para analisar. Eu usei a teoria da representação social. Então, eu posso fazer uma revisão de literatura sobre a representação social, tratando que questões até conceituais, como os autores tratam o conceito de representação social nos seus textos. Como eu também posso fazer um quadro, o seguinte, eu, por exemplo, né, eu tenho conversado com o Paulo para a gente pretende fazer uma pesquisa dele, uma pesquisa autobiográfica sobre a questão da performance dos professores de violão. Né? Então, vão ser narrativas autobiográficas dos professores de violão em relação à performance. Então, como isso acontece na história de vida deles. Como foi a questão da performance durante a formação desses professores? E aí, de repente, um primeiro capítulo da monografia do Paulo Henrique pode ser falando dos professores falando, durante a minha formação de violão, eu comecei a aprender com os meus amigos na rua, então a performance acontecia ali mesmo, não tinha um palco, era entre nós, e de repente a gente montou uma banda, e na banda ali a gente começou a fazer a performance, foi aprendendo técnica. Depois eu fui fazer a graduação, né? A maioria dos professores nossos de violão, por exemplo, o Edson não fez a graduação aqui, por exemplo, se for tratado os professores de violão da UFP, ele fez no Paraná, né? Aí quando na graduação eu fui aprendendo, e no final da disciplina tinha que ter a apresentação, então a gente aprendia como chegar ao palco, tal. Aí uma vertente seria, de repente, pensar essa questão na formação. Então, numa pesquisa, por exemplo, né, autobiográfica, a gente não trabalha como um questionário fechado, a gente trabalha um questionário aberto. Então, a temática, tem uma grande temática, e tem as subtemáticas dentro dessa. Eu costumo fazer assim, quando eu vou montar um roteiro de uma narrativa, né, de uma pesquisa de entrevista narrativa. Eu coloco o tópico, por exemplo, né, no caso do Paulo Henrique, colocando qual é aquele tema, qual, né, que é a questão da performance, e aí a performance na formação. E faço uma série de perguntas. E vou conversando com a pessoa. E vou ticando lá o que ela me respondeu. Se no final eu vi, quando fui fechar aquele tema, que ela não respondeu uma daquelas perguntas, aí sim eu faço a pergunta. Fechou aquele bloco, vou para a segunda sessão. Então, o primeiro foi como se deu a performance na formação. Aí na segunda, na sua atuação como professor, como é que é a questão da performance? Você prepara os seus alunos para a performance? Tal. Primeiro você lança o tema, aí deixa a pessoa falar. Isso a gente vai tratar mais especificamente quando a gente for tratar na questão dos métodos, da metodologia de pesquisa. Mas eu só estou dando dicas para vocês. E vocês, com seus professores, você usa alguma técnica específica para isso? Você leu sobre isso? Os alunos são resistentes a essa questão da performance? Onde acontece a performance dos seus alunos? Como é que você fomenta isso? Então, você lança a questão, conversa, e depois você vê a outra sequenciazinha de perguntas. Então, uma categoria foi a performance na formação. A outra categoria é a performance na prática pedagógica desse professor, né? A questão da performance. E o terceiro, de repente, poderia ser o seguinte: como é que você... E hoje, como é a questão da sua performance? Como você concilia a sua vida de professor com a performance? Aí, você se mantém no palco tocando? Você só se mantém no palco em concertos didáticos? Você tem uma rotina de estudos? Tal? Aí seria uma terceira categoria dentro dessas narrativas. Então, eu estou falando isso para a gente falar um pouco sobre a pesquisa autobiográfica, narrativa autobiográfica. E aí, por exemplo, digamos que eu quero fazer esse trabalho. Só que existe toda uma questão da narrativa autobiográfica. Existe toda uma questão já de estudos sobre narrativa autobiográfica. Existe uma associação, a Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, a Biograf, assim como existe também o Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica no Brasil, que é muito famoso,
que ele superou algumas outras áreas da educação, porque ele é interdisciplinar, muita gente da literatura, muita gente da história, muita gente da educação, muita gente da música, que é o CIPA, que eu acho que hoje na área ele é interdisciplinar, nem posso falar que ele é da área de educação, é um dos maiores congressos que tem no Brasil. Tem a sociedade, tem a associação, tem o congresso e tem a revista, que é a Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. Para eu entender as questões metodológicas da pesquisa autobiográfica, para eu saber o que é uma autobiografia, eu preciso ler sobre isso. Você não vai conseguir fazer sua pesquisa sem fazer leituras sobre. Então, você tem que se situar. Você tem que saber que lugar é esse que eu vou transitar. Eu estou dando um exemplo. Então, se eu, digamos, vamos compartilhar minha tela aqui. Vamos voltar a compartilhar minha tela com vocês. No caso desse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, era uma pesquisa na área do campo da representação social. Certo? Eu vou mandar esse modelo aqui para vocês. E aí eu faço um texto falando sobre os estudos que existem sobre representação social. Estão vendo a tela, né, gente? Sim. Então, vamos lá. Por exemplo, isso aqui é uma revisão de literatura. Atualmente, muitos estudos científicos de variadas áreas têm apresentado o conceito de representação social, o que desperta o nosso questionamento sobre a concepção científica da teoria das representações sociais. Neste tópico do artigo, tentaremos, ainda que de maneira breve, ultrapassar as representações sociais da teoria da representação social, ou seja, ultrapassar o senso comum a respeito do tema. Por quê? A representação social ela vai trabalhar com senso comum. Aqui, na verdade, eu já entrei com uma questão teórica que aí vocês teriam que ter muitas leituras sobre Moscovici, de Denise Jodelet, esses franceses que trabalham com a teoria da representação social. Aí eu começo a falar, esta teoria, bem como outras, é originária de uma determinada área e se tornou uma teoria em outros campos do conhecimento. Mas, geralmente, uma teoria ela nasce numa área e depois ela vai passando para outros. A representação social, ainda que tenha surgido na psicologia, da sociologia de Durkheim, tomou o corpo de estudos na psicologia social. Ela nasceu na sociologia, mas ela se consolidou onde? Na psicologia social, mas ela nasceu na sociologia. E foi concebida como uma teoria de trabalho desenvolvida por Serge Moscovici, que é esse francês, e aprofundada por Denise Jodelet, que é uma brasileira que vive na França. De forma concisa, abordamos aqui o ponto de vista sociológico inicial da representação social de Durkheim. Aí eu vou mostrando o que os autores escreveram sobre a representação social. Esse é um modelo. Que eu quis o quê? Minha revisão de literatura, a mostrar o seguinte, o meu trabalho, ele se alinha com essas pesquisas sobre representação social. Então, eu vou mostrar as leituras que eu fiz sobre representação social. Entendem? Então, a gente tem que buscar esses textos. Vamos agora aqui nos modelos que a gente usou. Vamos abrir aqui os modelos que a gente tem. Vamos lá, no modelo do projeto do Abimael. Então, dentro daquela estrutura que a gente tem lá, vai ter lá embasamento teórico e revisão de literatura, que é o número 6, que está na página 5. Vou compartilhar aqui essa tela com vocês também. Então, lembrando que o Abimael ele fez o trabalho dele sobre bandas, né? Ele trabalhou a questão das bandas. E aí ele vai apresentar alguns textos, tipo assim, o meu trabalho se alinha à questão das memórias das bandas. E aí ele vai meio que mostrar os trabalhos que existem e que ele leu sobre aquele tema. Aí ele vai falar, Sérvio, 2002, afirma que as bandas brasileiras têm sido, ao longo da história do Brasil, as responsáveis pela formação musical dos pobres, se perpetuando nos centros interiores e chegando a competir com a banda de música tradicional.
Em qualquer pesquisa histórica relaciona-se à educação musical brasileira, relacionada à educação musical brasileira, é necessário investigar a memória das bandas de música, pois estas instituições trazem consigo a dimensão dimensão de ensino-aprendizagem, principalmente da pessoa e seus regentes e maestros. Aí ele botou que Ferreira Filho, que é a dissertação do João Walter, que é sobre a história da educação musical no Piauí. Essa pesquisa segue na perspectiva da nova história cultural, segundo Silva, pela qual é possível compreender o desenvolvimento dos fenômenos educativos por meio de novos olhares, admitindo da contribuição do conceito com as fontes da história da educação, tal. Então, ele foi mostrando o quê? As leituras que ele fez sobre história de bandas, mostrando também um pouco da teoria que ele vai usar, que foi o quê? Ali a nova história, né? Ou então chamada história cultural, que a gente também pode chamar de nova história cultural. Então, quais são os conceitos que você vai mobilizar no seu trabalho? Aí, voltando lá, eu dei um exemplo aqui voltado para a questão da representação social. Pegar a representação social na década passada foi uma teoria muito utilizada nas pesquisas, né? Tanto na minha dissertação eu usei essa teoria. Hoje em dia ela não evoluiu muito, hoje em dia deu uma quebrada em relação à representação social. Mas a pesquisa autobiográfica vem cada vez se consolidando e crescendo mais no Brasil. Então, vamos lá, eu quero pesquisar sobre pesquisa autobiográfica. Como é que eu vou buscar essas informações, certo? Deixa eu compartilhar aqui. Vou compartilhar logo a tela inteira, porque aí vocês vão vendo o que eu estou fazendo. Então, aqui, vou no Google, Primeira coisa, vamos lá, botei o nome autobiográfico. Apareceu o quê, ó? Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. Tem uma revista específica sobre pesquisa autobiográfica. Poxa, legal, já vai facilitar a minha vida para encontrar textos. Vamos ver se a gente consegue, pelo buscador, encontrar de maneira mais fácil. Aqui, ó. Autobiografia e música. Vamos tentar botar os dois nomes para ver se o buscador da revista já mostra. Nós não conseguiu encontrar. Autobiografia. Narrativas. Autobiografias. Bem, aí a gente tem que cair mesmo. Aí é garimpar, meu amigo. Vamos pedir para limpar aqui. Vamos lá. Filtros. 2016. Botar Eliseu, que é um autor bastante badalado no campo da pesquisa autobiográfica. Buscar, vamos ver se vai dar certo. Clementino. Eliseu Clementino. Não tá. São os desafios ainda que ainda não acontece. Vamos lá, vou aqui em arquivos da revista, já que o buscador da revista não deu muito certo. Eu vou buscar um por um e vou ter que garimpar para achar. Pesquisa com narrativas de crianças e jovens, quando as crianças falam na escola, a fonia voz das crianças, arqueologia pessoal descobrir diversas interior, que tipo de diálogo promove bem-estar, de manhã, educação terapêutica do paciente, narração do corpo, abuso sexual. São vários que eu posso aproveitar para trabalhar a questão do conceito. Se eu não conseguir nada ligado com a música,
do conceito da pesquisa autobiográfica? Tem, eu tenho certeza que tem aqui, porque eu avaliei para essa revista alguns artigos sobre autobiografia e música. Por isso que eu tenho certeza que aqui tem. Vamos no arquivo. De novo. Vamos ver. Talvez, acho que nesse número aqui tem um sobre autobiografia e música. Memória, narrativas e patrimônio, patrimônio e materiais, reflexões, gramáticas de poder, porque memória de um tamborete da baiana, quero meus brinquedos, memória infância, patrimônio, narrativas sobre memória, cultura e negritude, narrativas, memórias, condição negra em Paris, narrativas, cultura, passado e presente, sobre o discurso, pistas biográficas de Henrique Martins, narrativas expositivas na constituição da memória identitária, memória musealizada. Tá. Aqui que são os artigos. Eu vou botar aqui no buscador da página o nome música. Musical. Também não foi. Aí, gente, garimpar. A gente vai ter que procurar. Vamos ver aqui. Vou botar no Google. Autobiografia. Música. Autobiografia na pesquisa em música. Ó, achamos aqui um texto. Eu e a Camila fizemos um que vai ser publicado brevemente aí por essa Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. Aqui tem um artigo. Aí, nesse próprio artigo, você pode ver quem são os outros. É um artigo da Suzana. Tem até um capítulo naquele meu livro, Os Sons de Outrora. Outras questões que ela usa sobre autobiografia. Ela usa a Verena Alberti, que fala sobre literatura e autobiografia, a questão do sujeito na narrativa. Já encontramos um outro texto aqui que a gente pode usar para falar sobre autobiografia. E assim a gente vai encontrando os textos. Como escrever uma biografia musical? Vamos ver. É num blog. Aí eu vi, num blog. Num blog você já não. Blog a gente não vai usar blog. A não ser que eu quisesse dados empíricos. Entendeu? Aqui, ó, olha esse aqui. Biografia. Ó, eu vejo que é o site da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Musical. Opa! Atenção para esse. É de uma revista científica. Aí, biografia, música educativa, aspectos teóricos e metodológicos. A gente vai encontrar um artigo. Ver se eu consigo abrir por outro caminho aqui. Abriu a revista bem, o resumo do artigo, tá vendo? Aí, ó, eu já fico de olho aqui, ó, as referências bibliográficas desse artigo que vão me apontar para outros artigos que tratam da questão da autobiografia. E aí, esse artigo é um artigo importante para o meu trabalho. Vamos ver como é que a gente vai ver chegar nesse texto inteiro. Vamos ver se o PDF dele está lá no final. Tá aqui, ó, texto completo, PDF. Ó. Então, Paulo, por exemplo, para você, já guarda esse artigo aqui, que ele serve para sua revisão de literatura. Opa, querido. Já estou até no Google aqui acompanhando, baixando. Biografia, música educativa, aspectos teóricos e metodológicos. Olha, ainda é um texto teórico metodológico sobre
Eu que analisei, eu também fui avaliador desse texto para a revista da Bem. E aí, aqui... Aí, então, Paulo, o que você vai fazer? Ó, essa pesquisa alinha-se a questão da educação musical com a pesquisa autobiográfica. Portanto, esse estudo junta-se por exemplo, ao artigo biografia, música educativa, aspectos teóricos metodológicos da Jéssica de Almeida e Ana Lúcia Louro, que foi publicado na revista da ABEM, que trata disso. Entenderam? E assim você vai mostrar o que você já leu sobre aquele tema. Vai lá, Paulo, você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Não, na verdade, sobre a pesquisa, sobre essa pesquisa que você fez no Google, como foi que você colocou na segunda página de pesquisa no Google, depois que colocou para pesquisar sobre autobiografia, porque eu não achei esse artigo. Eu estou pesquisando também, mas eu não achei o artigo aí. O que eu fiz? Eu achei o nome do artigo, mas aí eu clicava no link e o link não abria. Aí eu salvei o nome do artigo e coloquei no Google. Mas eu posso botar aqui, ó. Vou botar aqui no chat o link. Não, tá o nome do artigo. Beleza. Não, eu botei o nome. Eu vou ver se eu já vou colocar logo o link para ti. Já está aí o link. Vamos lá, vamos tentar encontrar outro texto. Aí o que eu faço? Vamos lá. Vamos aqui no final, lá no final desse texto e ver. Melhor baixar o texto, né? Baixar ele. Vamos ver lá no final as referências que ele tem, se ele aponta para algum mais texto que trata da questão da autobiografia com música. Né? Já aponta aqui, ó, uma tese, ó. Tornar-se professor de música na educação básica, um estudo a partir de narrativas de professores. Né? Essas narrativa autobiográfica, aqui, ó. Abrão, Maria Helena, pesquisa autobiográfica, tempo, memória e narrativas. Aventuras, as narrativas e ressignificações do emprego do método autobiográfico. Ó, Eliseu Clementino, que eu falei para vocês, que é bastante badalado. Tornar-se professor de música na educação básica, um estudo a partir das narrativas dos professores, né? Narrativa faz parte dessa... porque quando trata-se da pesquisa autobiográfica, se usa muito o termo história de vida, né? Tem vários nomes atribuídos a isso. Ó. Compreender a profissionalização de professores de música, contribuições das abordagens biográficas. Aqui um outro texto bom para você, Paulo, esse aqui. Para você fazer sua revisão de literatura. E é bom que você vai vendo como essa pessoa escreveu o objetivo, qual foi a justificativa que ela fez, como é que ela fez a delimitação. Ó, outro, política educacional para o ensino de arte, no Sinop, narrativas de professores sobre inserção profissional na área de arte e música. Ó, narrativas da profissionalização docente em música, uma epistemologia política na perspectiva da teoria ator-rede. Está vendo quantos? Ó, esse aqui é da revista da Bem. História de vida e sua representatividade no campo da educação musical. Um estudo dos 12 educadores musicais do Distrito Federal. Biografia músico-educativa, produções de sentidos em meio à teia de vida. Narrativa de professores de música, entrelaçando vivências com a música e ensino atuação na educação básica. Olha quanto artigo já tem. A construção da identidade profissional dos professores de música, esse a gente já tinha lido. Ó, sobre o conceito de formação na abordagem autobiográfica. Por exemplo, esse exemplo que eu tinha dado, que foi até que eu conversei com o Paulo durante a semana, para fazer a pesquisa dele sobre a pesquisa autobiográfica, a gente fala de uma fase de formação desses professores. Né? Como acontece essa questão da performance, esse vínculo com a performance na formação.
Olha que artigo ótimo para ajudar a pensar sobre isso, né? Sobre o conceito de formação na abordagem autobiográfica. As narrativas de si, ressignificações do emprego do método autobiográfico. Tornar-se professor de música na educação básica, um estudo a partir das narrativas de professores. Tá vendo? Várias. Esse texto é importante para você, hein, Paulo? Para você encontrar os outros, viu? Sim, perfeito. Então, o que eu aconselho para vocês? Já que não vai ter Natal mesmo, quer dizer, Natal vai ter, né? Para vocês. Eu ia para minha casa, eu ia viajar amanhã, né? Para o Rio, mas infelizmente eu não vou, porque a Gol ligou falando que o voo para o Rio tinha sido cancelado, né? Aí eu também liguei para um amigo meu infectologista, e a gente tem que acreditar na ciência, né? E perguntando, porque eram duas conexões. Eu ia ter contato com umas 300 pessoas num voo, 300 pessoas no outro, mais não sei quantas pessoas no aeroporto, para depois chegar para ter contato, abraçar e beijar meu pai e minha mãe, né? Lá no Rio, sendo que meu pai é idoso, tem 74 anos, né? Então, eu acabei desistindo de ir para o Rio. Vou ficar aqui mesmo porque eu acho que eu posso ser vetor da doença para eles, né? Então, eu não vou. Então, como a gente também... E o Réveillon também eu gosto muito, Natal, de passar com a família, o Réveillon no Rio, né? É muito bom, muito bom. Quem não viveu isso, o Réveillon no Rio de Janeiro, vale a pena viver. Eu já fui aqui, eu já fui para Jericoacoara, mas não chega nem aos pés do Rio. Tudo bem que eu sou carioca, então eu sou suspeito para falar disso. Mas, voltando ao tema, aproveitem esse período para fazer um levantamento sobre textos, sobre a sua área. Aproveite esse momento para fazer um levantamento sobre textos, sobre a área que você, sobre o tema que você vai trabalhar. Veja se tem primeiro passo, a revista da Bem, a revista da Ampom, né, as revistas de música, que é aquelas próprias revistas que você vai ali garimpando. Se você encontrar um artigo, de um artigo você vai puxando os outros nas referências bibliográficas. Agora, sempre tomando muito cuidado para usar referências sérias, né? Ter esse cuidado do critério científico, de ser artigo de revista científica. Ver se não tem uma revista específica sobre aquilo que você vai tratar, né? Eu acho que é por aí. Alguém quer fazer algum comentário? Eu já estou falando há mais de uma hora aqui. Professor, e no meu caso, seria uma pesquisa atual. Já dei uma pesquisada aí sobre o material. Eu posso fazer uma revisão e eu só consegui encontrar um artigo até agora. Aí lá tem algumas referências também. Tá, mas... isso. Agora, me situa aí sobre a sua pesquisa para eu poder pensar aqui. A gente tentar fazer uma busca aqui. É aquela lá sobre o ensino de violão. Como está acontecendo o ensino de violão no Instituto Federal durante a pandemia, né? Então, tá. Você não vai encontrar um artigo diretamente sobre isso. Não. Mas, por exemplo, eu já lembro aqui de cabeça, naquele livro Ensino de Música no Cotidiano, tem artigos sobre ensino de violão. Tem muito artigo sobre ensino de violão. Muito. Entra no Lattes do Edson. Vê lá as produções do Edson. Aí você pensa, quem são autores que escrevem sobre violão? Vai no Lattes do Edson. O Edson acabou de lançar um livro sobre violão. Ó, vamos lá. Você está lidando com ensino de violão. Aí você vai lá no Lattes. Aí você pensa, quem são aquelas pessoas que trabalham com violão? Aí você vai pensando naquela pessoa bem pertinho de você mesmo. Vamos lá, vamos no Lattes do Edson. Edson Antônio Figueiredo, né? Parece que é isso mesmo. Vou botar Edson Figueiredo, ver se aparece. Se não for, a gente põe um Antônio também. Edson Antônio de Freitas Figueiredo. Aqui. Vou lá no Lattes do Edson. Abro o Lattes, currículo Lattes do Edson. Aí vou aqui, ó. Produções. Artigos completos publicados em periódico. Ó. Tem em inglês. Estilo
motivacional do professor de música, controle e promoção de autonomia, questões sobre o estilo motivacional do professor e ensino de instrumento musical. Esse instrumento musical aqui, com certeza, vai ter foco no violão. Motivação para a prática musical no ensino superior, 3 abordagens. Motivação para aprendizagem e prática musical dos estudos no contexto do ensino superior. O livro aqui, Motivação na aula de instrumento musical, teorias estratégicas para professores. Esse livro aqui, ele acabou de lançar esse ano, 2020, super recente. Ensino de instrumento musical na licenciatura em música. Aí você vai nos textos do Edson e vê quais são as referências bibliográficas que ele está usando. E daí você consegue buscar uma teia. E aí a sua revisão bibliográfica você vai mostrar para quem for ler o seu projeto o que você já leu sobre. O teu foi fácil de resolver, viu? Fácil. Certo. Vamos lá, outro aí. Quem dá mais? O Paulo Henrique só ri, né? Então, Professor, Oi. Diga, meu querido. no meu caso, seria o mesmo caminho do Alessio, né? Procurar. Vamos pensar. Aí primeiro você tem que me situar aqui sobre o seu tema. Me situa, porque são muitos temas na minha cabeça, eu não consigo lembrar de todo mundo. Aí depois de um tempo, gente, assim, com vocês, essa turma é pequena, quer dizer, é grande, mas está pequena. Aí, depois de uns anos, eu encontro os alunos na rua, não lembro o nome do aluno, lembro do tema, mas não lembro do aluno. Vai lá, fala aí, Ed. É sobre o ensino de piano em caráter remoto aqui em Teresina, né? Que aí eu havia feito um pouco abrangente, aí você falou para delimitar, e eu estou pensando em fazer na área de piano particular, né? Professor particular de piano. Como foi que ocorreu essas aulas? Caráter remoto. Então, o caminho seria esse também, né? Procurar artigos sobre... De repente, pegar 1, 2, 3 professores, né? Como eles atuaram, como eles fizeram, né? Tem um critério. Aí, para criar um critério assim, 3 professores que dão aula há mais de 10 anos, de repente, entendeu? Ou então, criar um critério assim, um professor que dá aula há 5 anos, um que dá aula há 10 anos, outro que dá aula há 20 anos. Como foi que cada um conseguiu resolver? Será que aquele professor que dá aula de piano há 20 anos conseguiu fazer? É diferente de quem está aí agora, né? Dando aula há pouco tempo. Tá? É só questões para você pensar. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Vamos lá. Piano. Remoto ainda não vai ter, não. Porque é tudo muito recente, né? Então, piano... Vou botar educação diz. Não, mas vamos ver se é uma revista científica. Tem DOI é científico. Tá vendo esse código aqui, DOI? Sim, isso aqui é um catálogo britânico de trabalhos científicos. Então, aí vamos ver aqui, a professora Pamela tal, doutora. Então, você já viu que é alguém que... essa professora Ingrid, que fez aqui, ela é professora da Unirio. Ingrid Barenkowski, que você tem quase certeza. Vamos ver se não é ela. Professor associado do Departamento de Piano e Instrumento de Cordas do Centro da Unirio. Isso mesmo, da Unirio. Então, encontramos um texto aqui. certo. Aqui, né, na verdade, aqui é uma entrevista, né? Não é um artigo, é uma entrevista. Mas vamos ver se tem referência bibliográfica lá no final da entrevista, se a pessoa citou e botou referências bibliográficas. Não botou. Mas essa entrevista vale também como uma referência, viu? Certo. Aqui, pós-graduação em metodologia de piano online. Existe até pós-graduação já nisso. É um curso online. Pedagogia do piano, na academia.edu. Pedagogia do piano no ensino à distância.
Vamos baixar aqui. Eu assino a Academia.edu, então eu vou poder baixar. Ó, você já vê que é uma pessoa vinculada ao Federal do Maranhão, ao UEMA, Unirio, FAPEMA, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Já dá para saber que é um artigo científico, né? Tem um resumo, tem a metodologia, tem os resultados, tem a discussão. Ó, esse aqui é um bom texto para você. As referências desse. Tá vendo? Ó? Sim, eu vejo. Bem bastante, A né? Bem docência robusto. online, um caso de ensino de tecnologia. Tem vários textos aqui Uhum. que podem te ajudar para você fazer sua revisão de literatura. Eu poderia usar textos também sobre artigos de ensino remoto, assim, de maneira mais Um geral. negócio que eu acho que ainda não deu tempo, essa questão remota, de repente você já vai até encontrar. Não sei se você vai encontrar de piano, porque a ciência ela demora um tempo, né, até os artigos estarem publicados. Eu não sei se já vai ter nesse momento. Eu acho que você vai ter. Eu encontrei um, não é de piano, ele é sobre ensino de música mesmo, geral. Então, use também. Então, você pode usar também. Você pode usar uns. Em como ainda não tem nenhum remoto sobre ensino remoto de piano, mas sobre educação à distância, eu estou usando esses. E tem Certo. esse aqui, que não é de música no geral, que eu abordo por não ter de piano. Você vai justificar, escrever justificando. Certinho. Mais alguém? Rafael está muito baixinho, o som. Melhorou? Melhorou. No meu caso, né, que é sobre o estágio de música em tempos de pandemia, no caso remoto. Isso. Aí fala um pouquinho mais forte. Eu já tinha feito uma pesquisa, eu não achei sobre música, achei, por exemplo, achei de enfermagem, achei de outras áreas, mas não achei de música ainda, por exemplo. Vamos ver. Vamos lá, botar estágio supervisionado na educação. Aí o que a gente faz? Remoto não vai ter agora, porque ainda não deu tempo, gente. A gente tem que pensar o que é mais próximo. Estágio supervisionado, EAD, educação à distância, música. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa assim. Estágio supervisionado, a musicalização na prática. O que você vai ter que fazer? A construção da docência da música no contexto do estágio. Você pode falar sobre outros textos de estágio. Você não, eu acho que você não vai ter exatamente um ainda. Ó, parece uma dissertação ou uma tese. Vamos ver o que é. Ou se é uma monografia. Trabalho de conclusão é uma monografia. Por exemplo, é uma monografia? Merece nosso respeito, mas se a gente pode encontrar uma tese, uma dissertação de mestrado ou um artigo, um TCC, sabe? A gente já fica com, ó, orientando o estágio em música na EAD. Professor, a gente não tá vendo sua tela. Ah, não? Vocês não me avisam não, né? Ó, estão vendo agora? Você pode falar sobre a questão o que já tem escrito sobre o estágio em música, na EAD, e que pode ser de repente ainda na área de música ainda não tem sobre como textos escritos sobre o remoto, mas tem EAD. Ou então, e sobre o remoto tem outra área. Tudo isso você vai mostrando. Com isso, você até, com a revisão de literatura, nesse sentido, você vai mostrando que existem lacunas. E por que seu trabalho é importante? Aí, voltando à justificativa. Porque existe uma lacuna sobre o assunto. Aquele assunto não foi tratado. Sim, por exemplo, Ajuda a construir a justificativa. Pode falar. Procurando assim, algumas dicas ou palavras-chave para desenvolver o nome, o título, né, da pesquisa. Eu nunca achei nada direcionado a música. Eu achei, por exemplo, achei sobre ensino coletivo, de violão, de forma online. Já tem trabalhos desde 2008, 2005, com parceria de outras instituições, né? Mas não achei sobre o estágio de música. Achei em geografia, em enfermagem, mas não achei música ainda. A gente achou esse aqui agora. Não, pesquisa. A última que eu fiz. Olha esse aqui. Não, estão vendo. Então, ó, já encontrei esse aqui. Deixa eu botar lá para você. Deixa eu botar aqui para você aqui no chat, que aí você já copia, né, o link. Aí, ó,
Vamos lá, vamos ver se lá nas referências bibliográficas desse trabalho a gente encontra outros sobre. Orientação de estágio na formação dos professores de música. Outro texto aqui. Estágio curricular supervisionado, algumas reflexões. Esse não está direcionado para a música, mas é sobre estágio. Os relatórios de estágio dos alunos de música como instrumento de análise do processo de planejamento. Olha quanta coisa de estágio em música, certo? Ok, Rafael? Ok, quando terminar a aula, eu vou dar uma lida direitinho neles. Isso, aí vai ali nas referências bibliográficas daquele e vai colocando no Google que aí você vai encontrando a teia, né? Para ir buscando. É como você disse, geralmente uma referência leva a outra que leva a outras. Exatamente, assim que a gente vai fazendo, entendeu? Alguém mais? Não? Então tá, olha só. Então, qual é o trabalho que eu quero que vocês façam agora? Que vocês encontrem, pelo menos, no mínimo, 5 textos, pode ser tese, dissertação ou artigo, sobre questões que versam sobre os temas de vocês. É claro que você não vai encontrar exatamente sobre o seu tema, senão não precisa escrever outro, né? Então, que fica na fronteira, né? Na fronteira tríplice, numa fronteira com os temas que vocês estão abordando. E aí eu quero, no dia 6, a Érica vai falar para vocês sobre a BNT. A gente vai ter uma aula sobre a BNT. Certo? No dia 6. Aí dia 6, dia 8 de janeiro, eu quero todo mundo trazendo a sua revisão de literatura e as outras partes do projeto, gente. Certo? A gente já trabalhou a delimitação do tema, justificativa, objetivos, revisão de literatura. Não é isso? Até a revisão de literatura. Até a revisão de literatura. Então, eu quero... Todo mundo vai ter esse recesso. Quando voltar do recesso, já vai ser a primeira nota da disciplina, tá? Então, quero que todos entreguem delimitação do tema, essa parte do projeto. Tá? Vai ser a primeira nota de vocês. Combinado assim? Delimitação do tema até a revisão? Vai ser as partes que nós já trabalhamos. Então, mas já faça logo no modelo bonitinho. Eu quero aqui, nesse modelo igual que eu mandei para vocês. Delimitação do tema, formulação do problema, justificativa, objetivo geral, embasamento teórico. A gente vai pular metodologia. Depois a gente vai trabalhar a metodologia. Que a metodologia, eu já vou combinar com vocês, a gente vai fazer uma divisão e cada um vai falar sobre uma na aula, tá certo? Então, dia 9, um por um vai apresentar e eu vou ouvir como está o trabalho de cada um e vou dar uma nota. Vai ser a nossa primeira avaliação. Combinado? Certo. Então, já que é a nossa última aula, né? Porque não vai ter aula que vem. Feliz Natal para vocês, Réveillon, usem máscara, higienize bem as mãos, cuidado com a saúde, que apesar que hoje apareceu, né, que o Piauí está em baixa, né? Teve uma baixa no número de mortes e de contaminados. A minha cidade que está uma coisa terrível, né? Também. Boa, Paulo Henrique. Isso sempre, né? Tá certo? Deixa eu ver. Então, gente, Feliz Natal para vocês, muita saúde e aproveitem para trabalhar até o dia 9. E a aula, como sempre, vai ficar gravada. A Érica vai mandar para o Abimael e o Abimael vai colocar lá no nosso canal no YouTube.